Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como Voto Consciente e Abel defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu lembro sempre que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos em 89,5 FM, a rádio dos nossos amigos da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Lamari, tá bem, meu filho? Como é que estão as coisas? Estou bem, graças a Deus. Quem veio hoje, hein? Hoje nós vamos para uma cidade que é vizinha da minha lá. É minha vizinha. Ah, tem fronteira? Tem? Tem fronteira, lá tem que passar com passaporte de Itapevi para Cotia, Cochabamba. Ia. É, Cotia, nós estamos aqui hoje com a Rosângela Silva Lemos, ela é diretora da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Cotia. Tudo bem, Rô? É mais conhecido como Rô. É Como a Rô. Rô, é a Rô. É, Rô. Tudo bem, tudo bem. Que Muito bom bom. estar com vocês, viu? E Já brincar vou, com vocês. vou, vou antecipar que eu fiquei muito feliz pelo convite. Vocês são pessoas muito queridas aqui pra gente. Você é da Bom, casa aqui, você manda. Rô, deixa eu te perguntar, vamos começar falando um pouco de Cotia. Cotia Grande, São Paulo, né, um dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. E a Câmara de Cotia, ela fica num prédio histórico. É um prédio muito Sim, bonito. O sim. quanto que está, é uma pergunta que eu sempre quis fazer, assim, o quanto estar num prédio histórico já ajuda no sentido da gente pensar um pouco dessa educação para a democracia e dessa educação para a cidadania? Na verdade, o legal é justamente isso, né? Além de ser um prédio histórico, a gente tem uma curiosidade aqui que a gente tem uma caixa d'água muito grande, né? Hoje ela é desativada e tal, mas ela dá para ver de vários pontos da cidade. Então, pelo prédio já ser um prédio antigo, por ser uma cor muito chamativa, né? A nossa casa passou por uma reforma de estrutura, né? De pintura. E a cor ficou muito chamativa, as pessoas já têm vontade de vir conhecer, que mesmo cor quando não estão está? perto. Não tá. Amarela. Ah, daquele Está da amarelão mesma famoso. cor, Amarelão. mas ele é um amarelo bem forte É hoje. Hoje a lindo, gente é está com lindo. uma cor bem, bem legal. Então, na verdade, isso aqui, por ser esse prédio histórico, as pessoas já têm vontade de vir conhecer. E aí bate naquela coisa, né? Será que eu posso ir conhecer a Câmara? As Pode. pessoas têm essa dúvida. De quando é o prédio? Século XVIII, XIX, por aí? É por aí. Legal, legal. Precisamente não vou saber te responder, mas é por Mas aí. é um prédio muito É bacana, né? muito E legal. aí, É muito é, bonito. talvez ele tenha aí uns problemas, né, que o prédio histórico tem, não dá para mexer em algumas coisas, tem um Sim. plenário um pouco acanhado, tal, o pessoal reclama, É mas, né, pequenininho. algum dia vão fazer alguma coisa mais moderna do lado, tal, Sim, mas não, é a muito gente bonito. já tem o projeto, né? O presidente está trabalhando, o presidente hoje, né? O professor Osmar, que é o nosso presidente atual. Isso já vem de outras gestões. A ideia Uhum. inicial era construir o prédio aqui mesmo, mas aí com a análise de solo viu que realmente não dá para fazer muita coisa aqui. E então a gente vai acabar indo para um outro lugar, já tem lá a estrutura, vamos começar a mexer na estrutura, e a Câmara vai embora, e aí Ah, possivelmente, né, esse prédio vai ser tombado, e aí vão ver ainda o que vão construir aqui. Falei que eu queria que a escola ficasse aqui. eu também quero. Ah, ia ser fantástico, mas Eu Eu também escola, quero. hein? falei, eu falei, pode ir embora, deixa a escola aqui que eu cuido. Muito bom, muito bom. Agora, Rô, Cotia é uma cidade que, a exemplo de tantas outras cidades no Brasil,
tem uma zona mais central, né, um núcleo urbano, assim, e tem alguns distritos, né, algumas regiões um pouco mais Sim, afastadas, né? Salvo engano da minha parte, sim. uma delas, Calcaia do Alto, é esse o nome? Calcaia. Calcaia do Alto. Por exemplo, um exemplo, Calcaia do Alto, que é super charmosinha, super bonitinho, um distrito super legalzinho e tal. É, como é que vocês conseguem trabalhar com estas distâncias? Assim? Como é que a escola do Legislativo de Cotia enxerga esse desafio de conseguir estar numa lógica mais descentralizada ou não? Tudo acontece dentro do parlamento e o pessoal que deu um jeito de estar aqui. Não, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa reestruturação, né. Legal. A escola, como eu ouvi muito no encontro, né, no encontro da Bel, já foi aquela escola que nasce e morre por várias vezes. Então a escola já passou por esses altos e baixos, várias vezes. E todas as vezes em que ela esteve na ativa, né, esteve em atividade, nós procuramos fazer, mesmo quando eu ainda não estava, diretora da escola, a gente tentou fazer projetos que fossem até, as escolas e fossem buscar esses adolescentes ou esses adultos no lugar onde eles moram, né. Se a gente for ver, se você colocar a região central de Calcaia do Alto dá cerca de 17 quilômetros daqui. Só que se você pensar que estando em Calcaia do Alto, tem bairros ali que ficam a 40 minutos do centro de Calcaia do Alto. Então a gente está falando de uma região que ela se estende muito longe, né. Assim como é o Caputera, assim como são as outras regiões que fazem divisa com outros municípios. Que legal. Então É um O legal desafio. disso, Lamari, é que acaba sendo uma reflexão que concentrada no exemplo de Cotia, mas que serve para muitas cidades do Brasil. Sim, Legal sim. de pensar. Nós já tivemos aqui em Marabá, que tem essa situação até mais acentuada ainda, né? Os municípios do Pará são gigantes. São gigantes. Rô, eu queria que você contasse um pouco como é que é a estrutura da escola, estrutura física, estrutura de pessoal, e se existe um planejamento aí na escola que vocês certo. construíram. Certo, então vamos contar um pouquinho sobre a escola. A escola ela foi, instituída aqui na casa em 2011, coincidentemente no dia do meu aniversário, 25 de 11 de 2011, exatamente. Foi de propósito. Comigo Não, também é não assim. foi. Comigo também é assim. Mas enfim. E aí nesse tempo, houve alguns projetos, a escola já fez alguns projetos, por exemplo, a Câmara Mirim, ela foi, executada algumas vezes aqui na casa, mas nada muito que tivesse uma magnitude muito grande. Desde antes da pandemia, a escola na época, né, que a diretora, não era eu, mas, houve alguns projetos, a escola conseguia funcionar, mas a escola não tinha servidor nenhum na escola, a não ser o cargo que era um cargo comissionado de, diretor-presidente. Então era um cargo comissionado, vindo por uma pessoa de fora, e aí acabava que outras pessoas da Câmara ajudavam nos projetos. Então, assim, a gente tem pessoas hoje, até hoje, servidores que são voluntários. Então esse voluntário ajuda no conhecimento dele, o outro explica um pouco sobre a Câmara, cada um sabe uma coisa e assim, funcionava. Em 2021, teve uma nova resolução no ato da mesa, onde mudou-se, né, criou um cargo efetivo, né, efetivo comissão, mas era um cargo de servidor de carreira, como diretor da escola, e aí só ficou com esse cargo. Então a escola do parlamento tinha um único cargo, que era o cargo de diretor. Nesse mesmo ano, no ano seguinte, teve, entre 2021 e 22, né, efetivamente em 2022, a gente recebeu aqui na casa um contrato de uma empresa, que ela ficou um ano aqui com a gente na escola. Então como que funcionava? Nós tivemos 600 horas aulas de curso, então foi muito bacana, por quê? Porque foi um ano em que a escola realmente se movimentou. A gente conseguiu trazer Mário Sérgio Cortella aqui na cidade, foi um evento bem grande, e a gente conseguiu levar a escola para a nossa escola do parlamento para escolas, fazer evento fora, trazer a comunidade para cá, fazer vários eventos e preparar os nossos servidores.
em cursos e demandas que a gente tinha aqui da casa, ok. Quando a gente teve essa mudança de 2022, aí em 2023 nós ganhamos o prêmio da Abel, né, com o nosso portal, que na época nós tínhamos, e aí em 2023 a escola entrou em atividade de novo. Então nós ficamos 2 anos inativo aqui. Nesse tempo foi criado mais um cargo para a escola, que é o coordenador de eventos. Então hoje a Escola do Parlamento tem 2 cargos, que é um que eu estou assumindo, e eu tenho um parceiro comigo hoje, né, que é o nosso coordenador de eventos. Então, assim, hoje toda a parte pedagógica, a parte administrativa e todo o resto, a gente tenta dar conta com 2 servidores. Existem 2 pessoas que trabalham na escola hoje, mas eles não são cargos da escola, né? Então, assim, em cargo da escola, a gente tem esses 2 e vários desafios, né? Desafio de manter, de fazer acontecer com a estrutura que a gente tem. Trabalhar com o mínimo e fazer muito. O mínimo com o máximo, né? É a lógica de tudo Sim, nessa vida, né? sim, sim. Depois a gente não sabe por que as pessoas piram. Muito É bom, muito bom. verdade. Ô, Rô, diz uma coisa para mim. Quando você diz fazer tudo, Sim. predominantemente falando, você está falando do quê? Quer dizer, o que que a Então, escola tem feito que você chamaria atenção, seja, obviamente, como escola de governo, seja como escola de cidadania, né? Quer dizer, seja para os servidores, seja para a comunidade em geral, o que que a escola tem feito que você chamaria atenção aqui da gente, para a galera de Cotia e, obviamente, para inspirar essa galera do Brasil, hein? certo. O que aqui, esse ano, quando assumiu a gestão o presidente atual, ele, né, é o professor Osmar, então ele é da educação, Que e ele tem legal. muita vontade de fazer as coisas darem certo. Ele é uma pessoa que ele ajuda bastante, assim, no sentido de de querer que as coisas funcionem, sabe? Então a gente vai lá, presidente, olha, eu preciso disso, tal. Mas qual que é o nosso foco hoje? Como eu disse para vocês, a escola, ela basicamente voltou a funcionar esse ano depois de 2 anos em inatividade. Então, o que que a gente já tem de pronto? A gente está finalizando o nosso projeto da visita institucional. No começo do ano, teve aqui a gente aqui tem um setor que chama departamento estratégico. Esse departamento estratégico traçou metas para vários setores aqui para serem cumpridas em 2 anos. Dentro dessas metas, tinham 3 metas para a escola do parlamento. Então, quais eram as metas? A visita institucional, a capacitação de servidores e o nosso calendário anual de eventos. Então, a gente tem trabalhado para isso. A nossa visita institucional já está com projeto, a gente está trabalhando, e assim, eu consegui um parceiro aqui na casa, né, que é uma pessoa mais técnica para ajudar a gente em algumas questões, porque a dificuldade, eu acho que não só da minha escola, mas de várias escolas que são pequenas, né, se você colocar assim, é de você Uhum. ter um pessoal técnico para conseguir fazer as coisas funcionarem, né? Eu preciso, por exemplo, eu preciso de material para trabalhar, mas o que que eu preciso? Então, como que eu vou solicitar isso? Então, hoje a gente tem um parceiro aqui que está ajudando a gente. Então, assim, a visita guiada já é realidade aqui. A nossa primeira visita efetiva vai ser agora, dia 25. A gente vai receber uma escola. São crianças de 9 a 12 anos. E a gente vai receber. Então, assim, a nossa proposta é que no próximo semestre, a partir de agosto, a gente consiga realizar pelo menos uma visita por semana aqui na casa. Que Rosângela, legal, que legal, que legal. olha, a gente percebe que você assumiu agora, a escola estava inativa, você está, né, voltando aí com as atividades e tal. E nesse momento que a gente está gravando isso aqui, já passou o encontro da Abel, né? E foi muito bacana, foi muito interessante o encontro. Eu queria perguntar para você, ali do encontro, né, nacional da Abel, o que que você conseguiu trazer aí para Cotia, ou como experiência, ou como ideia, ou que ficou aí na sua cabeça, assim, eu posso fazer tal coisa, eu vou caminhar para isso. Teve alguma coisa, teve algum insight aí, alguma coisa interessante que você trouxe no encontro lá de Natal?
Nossa, muito bom o seu questionamento, porque eu acho que a Abel para a gente foi um divisor de águas. A gente fica preso, eu acho que isso é a realidade de muitas escolas, a gente fica preso no nosso município, na nossa realidade, e a gente não sabe por onde começar. O Tiago, que é a pessoa que trabalha comigo, ele veio, eu brinco assim, Tiago, pelo amor de Deus, respira. Ele veio, sabe, fomentando um monte de coisas, um monte de ideias, enfim. Eu acho que para a gente, esse encontro vai ficar marcado assim como um marco para a escola, sabe? A gente veio de lá, estamos fazendo o processo para a nossa compra da Constituição em miúdos. A gente vai trabalhar com ela. Era uma coisa que a gente já conhecia, mas quando você vê de perto, quando você tem Ver as escolas que acesso, estão trabalhando, que né? estão trabalhando, você conhece, né? A gente conheceu a galera lá e cada um tinha uma coisa e um Tem a ponto gincana do forte. saber, né? Que eles Então, fazem. e um ponto forte nisso que eu gostaria de deixar registrado é como as pessoas de outras escolas, os diretores e a galera que estava ali, eles são pessoas assim, nossa, você vai elogiar um projeto, nossa, que bacana seu projeto. Ele fala, me manda seu WhatsApp que eu vou te mandar. E aí você É, coloca na sua cidade, você institui na sua realidade. E eu achei isso assim incrível. Eu voltei assim falando disso e conversando sobre o assunto. E a isso eu acho gente que é tem muito mais legal. Esse isso. compartilhamento de ideias, né? Então, porque a gente está acostumado muito as pessoas terem as informações e não terem vontade de compartilhar, sabe? Ah, é meu projeto, eu que criei. E aí, quando você tem acesso a outras pessoas que têm aquilo, têm o conhecimento, e a pessoa vem dividir isso com você, isso é muito importante. Foi muito bom. Foi um start real para a gente. Você volta realmente pensando, meu, por que eu não fiz isso antes, sabe? É Uhum. muito bom. É muito especial isso. Isso é muito legal mesmo. Mas acho que é um pouco disso, né? Quer dizer, quando você passa a reconhecer que tem um desafio, ponto número um, e ponto número dois, quando você passa a reconhecer que outras pessoas têm respostas para os seus desafios. Exatamente. E isso, Rô, não é uma coisa comum na nossa cultura como sociedade mesmo. Assim. A gente acha que o problema é nosso e a gente vai resolver. Não, cara, nosso problema já está resolvido. Então, o se inspirar, o copiar, o ir visitar, o querer trazer, isso é tão importante. Eu estou vendo, por exemplo, aqui no site da Escola do Parlamento, que vocês estão dando destaque para a série em miúdos, né? Da nossa querida Sim, Madu, enfim. sim. O quanto que esse tipo de trabalho tem ajudado vocês? Quer dizer, o quanto usar o que é feito pelos outros e conversar com os outros. Quantas escolas vocês visitaram, por exemplo, em tempos recentes, ou planejam visitar, né, que possam ajudar vocês, assim? Ah, sim. Então, na verdade, como eu disse, né, a gente tá usando esse primeiro semestre, o primeiro momento, para a gente conhecer, para a gente fazer. Eu já tive, Itapevi, por exemplo, já está na nossa rota. Eu acho que o Thiago já falou com alguém de lá para a gente conhecer. A gente já conhece um pouquinho do trabalho, mas a gente quer muito conhecer um pouco do trabalho das outras escolas e entender como a gente pode colocar, né? Claro que cada um tem a sua realidade, tem escolas que são muito maiores, mas a gente pode absorver isso de alguma forma para a gente conseguir fazer o nosso trabalho aqui ser um trabalho bom, né? Ser um trabalho que traga vantagens para a nossa sociedade, que aproxime, né, a sociedade do legislativo, que essa é a nossa função. Muito bom. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito Você legal. sabe que eu, Importante isso. que eu, que eu tive um. Quando eu estava. Eu fazia assessoria na Câmara de Cotia, né? E jurídica. E aí eu convenci, na época, o presidente a montar a escola. E foi Sim, foi uma luta, mas foi legal. É bacana que a escola teve aí problemas, e é natural que tenha, mas eu acho que agora vocês estão realmente no caminho certo. Eu ia te fazer uma pergunta, eu fiz ela mais ou menos, mas agora eu vou pegar no seu pé aqui. Você, você está pensando em fazer um planejamento esse ano?
Porque quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de ações para o futuro. Não é aquela coisa Sim, momentânea, quero fazer isso aqui agora. Não. É pensar a escola para frente, né? Aquela coisa mesmo de missão, visão da escola, sim. pensar em programas que a escola possa ter, não, né? Que ela hoje não é possível ter, mas pensar nessa escola a longo prazo. Você está pensando em esse ano realizar isso? Sim, essa é uma das nossas metas, na verdade, eu acho que, foi o que a gente desenhou para a gente quer que a escola continue e que a gente que independa, de política. Cotia ainda é muito político, a gente ainda Normal. funciona, nessa parte, e eu tô aqui para tentar quebrar isso, sabe. Tentar fazer a gente está trabalhando hoje, Lamari, para tentar não, para conseguir mesmo transformar a escola como instituição, como parte da instituição. Então, assim, o nosso maior desafio hoje é conseguir, eu acho que na oficina, né, em uma das mesas, eu levantei essa questão de que o mais difícil para a gente é conseguir colocar a escola na rota dos nossos parlamentares. Então, eu acho que a gente veio de lá, eu já conversei com alguns desses parlamentares, porque a gente precisa unir forças. De fazer o quê? De fazer a escola ter um projeto, ter um programa a longo prazo, que ela não termine daqui 2 anos, como aconteceu no passado, que entre Exato. um gestor e fala, eu não quero, eu não tenho interesse, não, que a escola continue viva, porque essa é a nossa missão, entendeu? É para isso que a escola existe. Então, assim, a gente realmente tem essa ideia de criar, a gente já tem o programa o pedagógico já foi feito aqui, né? A Ah, gente já tem, a gente já tem, foi instituído, tá, em 2021, e a nossa ideia é reformular ele para dentro da nossa realidade hoje e levar realmente isso para frente, porque hoje a escola depende de parte política e a gente quer que isso não seja a realidade da escola, que a gente consiga transformar isso como parte da instituição. Então, como que a gente está fazendo isso? Lembra que eu te falei da gente fazer os nossos projetos? A gente colocar no pacote de compras da Câmara todo o nosso material anual, a gente já fazer a nossa previsão orçamentária da escola para os próximos períodos, para que quando chegar um outro presidente, a gente já tenha recurso para continuar o nosso trabalho, mesmo se ele falar, eu não quero, porque hoje a gente depende financeiramente de quem está no poder. E a gente não quer depender disso. Se a gente faz a nossa parte pela casa, a escola funciona. E é para isso que a gente está trabalhando hoje. Esse muito ponto da bom. política é importante, né? Que a gente tem que fazer uma reflexão aqui, né? O que pela política a gente tem desafios, mas também pela política a gente tem soluções, né? Quer dizer, se a escola Sim, existe, provavelmente ela existe por uma decisão política, sim. né? Por exemplo, se ela foi retomada por uma decisão política. Se ela deixou de existir, ela também deixou de existir por uma decisão política. Quer dizer, em que medida que a gente estaria falando mais em conflitos políticos do que propriamente na política, né? Quer dizer, acho que tem a boa e a má política, ou tem a política que por vezes nos beneficia e aquela que nos prejudica, em sentido mais amplo, né? Quer dizer, o que eu acho que está em jogo aí é o desafio da Câmara de conseguir institucionalizar a escola para além das suas instabilidades políticas, que é do jogo democrático, né? É. Eu acho que Exatamente. quando a Rô está dizendo, é o dilema de todas as escolas, eu acho que É até é isso. legal a gente falar isso aqui nesse espaço, né? Porque tem muita gente que nos ouve aqui. Então, realmente, quando a gente fala assim, não, o problema não é a política, né? Assim, às vezes é interferências indevidas, políticas e tal. Mas isso acontece, como o Humberto falou, às vezes para o bem e para o mal, né? Eu acho que o que é importante, o que nós queremos se afirmar, é as escolas participando desse espaço político da Câmara. Então, na verdade, quando a gente quer estar mais próximo dessas decisões. Então, Uhum. o que a minha dica que eu falo muito para o pessoal das escolas é se aproximem, na verdade, do parlamentar.
Porque muitas vezes tem aquela coisa, eu quero me afastar. Não, você tem que aproximar as escolas dos parlamentares. Independente do espectro político deles, do ideal, eles têm que perceber que a escola é um espaço importante de discussão política, discussão de políticas públicas, e que muitas das atividades de educação para a cidadania eles podem apoiar e participar. Então, diferente de falar assim, não, eu não quero estar próximo das discussões políticas, eu quero estar muito mais próximo. As escolas têm que fazer esse papel de estar mais próximo das decisões políticas. Sim, a gente é muito próximo dessa parte, sabe? Mas o que a nossa luta aqui é para como se vê a escola do parlamento. Sim. Como que é vista a escola. Porque a escola do parlamento hoje, eu atendo, a gente está muito próximo dos parlamentares, eu tenho um bom relacionamento, tanto quanto servidora, como pessoa mesmo de quem está aqui. Eles precisam entender o que a escola faz, o que é a Exato. escola. É sobre isso. Então, assim, a nossa luta agora, principalmente depois que a gente voltou do encontro, é fazer eles entenderem que isso aqui é bom tanto para eles quanto para a gente. É bom tanto para casa, para a sua visão. Eu digo sempre, eu lembro que eu conversei isso com o meu presidente, assim que ele assumiu, eu disse para ele, presidente, deixa o seu legado. E não é o seu legado político, deixe o seu legado enquanto instituição. Porque eu brinquei com ele, eu disse, daqui 4 anos, quando alguém der um Google no seu nome, eu quero que a pessoa veja o que você fez, enquanto esteve parlamentar. E é essa visão que a gente precisa levar para todos eles, entendeu? Ah, Rose, pode me ajudar nisso? Eu sempre estou aqui para ajudar. Mas a gente quer, por exemplo, hoje, a nossa primeira visita, que vai ser agora dia 25, ela partiu de um vereador. Mas como que funcionava aqui? O vereador agendava uma escola e ele falava, eu vou trazer uma escola X, e aí vocês acompanham? Ok, então o que eu mudei nisso? Quando o vereador chega e fala, olha, eu preciso fazer, eu quero que uma parceria com você, eu falo, não, é o contrário. A escola vai promover e o vereador vai ser o nosso parceiro. Então, assim, a gente mudar é a mesma coisa, mas a escola tem visibilidade, gera matéria para a nossa casa, a gente coloca, como eu sempre digo, a nossa escola no mapa. Quando a gente faz uma coisa, uma ação, mesmo que seja de um vereador, mas a gente fez o trabalho como Câmara, a gente fez o trabalho como instituição. Então, é essa mudança que a gente está tentando fazer para todos eles, entendeu? Quem a gente conseguiu trazer para a gente, ok, já está tudo certo. Só que nós temos 17 aqui, né? Então é um trabalho de formiguinha, de você ir de forma individual e conversar de forma individual, explicar como funciona, o que é o trabalho. Muitos nem sabem o trabalho propriamente dito da escola do parlamento. Então, assim, às vezes você vai falar, mas o que é aqui? O que a escola faz? Porque não sabe. E eu estou dizendo, às vezes, de vereador de mais de um mandato. Mas, às vezes, não é nem culpa do vereador em si. Mas é porque não deram essa notoriedade que a escola precisa ter. Muito bom, muito legal. É a construção de cultura, né? A construção de institucionalização. Isso é muito, muito, muito legal. Pessoal, conversas boas acabam. Né? Esse é que é o problema, né? Por conta do tempo. Mas a gente ficou muito feliz. Acho que o exemplo de Cotia é um exemplo bacana, inclusive é um excelente exemplo para a gente ilustrar essa questão da institucionalização e do reamadurecimento, né? A escola teve um período muito legal e agora vai ter de novo, e está tendo aí essa oportunidade. Lamari. O meu abraço. Aquele abraço. Virtual. Quem vai o abraço? Eu vou dar. Olha, eu tive uma relação muito longa com Cotia, eu fiquei vários anos ali, e fui também, como eu disse já, responsável até pela escola ali, e tenho muitos amigos em Cotia, muitos, mas eu vou deixar um abraço para os vereadores. Lá mudou muito, são 17 vereadores, mas muitos eu não conheço, mas tem 4 vereadores que são meus amigos aí. Professor Osmar, um abraço. Almir Rodrigues, grande amigo de longa data, né? O doutor Castor, que também é meu amigo, conheço. Doutor Castor? Castor. É dono de colchões, não? Colchões Castor, não? É um advogado da cidade, Legal, famoso bacana. aí, é um cara bacana.
e o Alexandre Frota, que é meu amigo também. O Alexandre Frota, aí, pô, Alexandre Frota. você aqui, aí. Pois é, ela recebeu lá em Natal, o apelido dela foi Frotinha. Ela, porque eu acho que é o vereador mais Mais famoso. 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 E Meu Deus. polêmico, e polêmico. Pois é, às vezes a fama carrega a Mas polêmica. eu Nem vou sempre. fazer, olha aqui, não tem a ver com o programa, vou fazer uma defesa. O Frota, ele tem esse personagem. Ele, pessoalmente, ele é um cara inteligente, ele é um cara super afável e até Tem jeito mesmo, tem jeito mesmo. carinhoso, tal. Ele é um cara carinhoso, mas ele é um personagem, né? Tem. Rô, seu abraço. Rô. Pode abraçar à vontade. Rô. Gente, primeiramente eu queria, né, agradecer por essa oportunidade, por estar com vocês, dividindo um pouco da nossa história, um pouco da nossa realidade aqui da cidade. E aí, isso, acho que eu vou deixar um abraço para vocês. Né? Obrigado. Os vi faz pouco tempo, mas aproveitar para convidá-los, né? O Humberto já esteve aqui com a gente, para voltar. Você sabe que eu abri um vereador mirim, falei com as crianças aí, foi muito legal. Muito legal. Então, você voltar, entendeu? Vamos nos nossos aparecer aqui para conversar, né, com a nossa galera. Manda o convite que a gente vai. É chique Pode demais, deixar. Muito legal. Bom, eu vou deixar meu abraço para todos os amigos e amigas de Cotia. Cotia é uma cidade que recebe bem. Galera bacana, cidade gostosa, prédio bonito, histórico, como a gente começou aqui a nossa conversa. Então, vou deixar um abração pro pessoal de Cotia, né, para a Rô e para toda a galera aí da escola, não, porque não é toda a galera, aí é só mais um, né, mas para todo o pessoal aí da Câmara Municipal. Com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline é ótimo, hein? Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo este Brasil. Beijo, Lamari. Até a próxima. Meu cara. Beijo, tchau, me liga. Obrigado, Rô. Beijo. Imagina, tchau, tchau.